Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o cronograma físico em redes, que é um cronograma muito utilizado para projetos que possuem muitas atividades, o que torna difícil visualizar todas essas atividades, compreender a relação entre elas, a duração e, consequentemente, a duração do seu projeto. Ela possui muitas técnicas, em que hoje a gente vai aprender sobre a técnica de setas, que também é conhecida como técnica de flechas ou método PERT-CPM. Esse conteúdo todo elaborado pela FN Consultoria, a gente vai permear pelas ideias iniciais desse tipo de cronograma e depois partir para exemplos práticos para que seja mais fácil vocês utilizarem esse cronograma posteriormente para planejar seu canteiro de obras. A técnica ela é inicialmente constituída de eventos e de atividades, em que toda atividade possui um evento I inicial, que marca a data inicial da sua atividade, e o evento final J, que marca a data final da sua atividade. Esses eventos, eles são interligados por setas, em que acima da seta tem-se o nome da atividade, em que geralmente esse é colocado em letras A, B, C, D. A gente geralmente não coloca a descrição das atividades, porque senão vai tornar muito complexo eu ficar escrevendo lançamento de concreto, adensamento de concreto, cura de concreto. Então a gente coloca em letras para facilitar e depois faz uma legenda falando que a letra A corresponde à atividade X, letra B, outra atividade e assim por diante. E abaixo da seta tem-se a duração. Como a gente já viu nos últimos posts do nosso site, a duração é a relação entre a quantidade de serviço, seja ela em metro quadrado, metro cúbico e N outras unidades, dividida pela produtividade dos seus trabalhadores, versus a quantidade de recursos, ou seja, de pessoas, versus a jornada diária de trabalho, que é geralmente de 8 horas por dia. E além disso, abaixo dos eventos, dos círculos dos eventos, tem-se o tempo mais cedo, que é mesmo o tempo mais cedo que a gente pode iniciar uma atividade, ou seja, esse tempo mais cedo da sua atividade é o tempo mais cedo da atividade antecessora mais a duração da sua atividade. E tem-se acima dos eventos o tempo mais tarde, que é o tempo mais tarde que as atividades podem começar, ou seja, o máximo que eu posso começar a atividade sem atrasar o meu projeto, em que o tempo mais tarde, então, é o tempo mais tarde da atividade sucessora menos a duração. Todos os projetos eles possuem um evento inicial, em que todas as atividades vão partir desse evento inicial, em que ele, por ser único, né, inicial, ele não tem nenhuma atividade predecessora, ele sempre vai ser zero. E, além disso, todas as atividades vão convergir para um evento final, que é o evento que demarca, né, mesmo o fim do seu projeto. Bom, aqui a gente tem um exemplo. Exemplo 1, a gente tem 3 atividades, A, B, C, em que a atividade A não tem predecessora, atividade B, a atividade A é predecessora e a atividade C, a atividade B é predecessora. A gente tende, né, a inicialmente, quando realiza esse tipo de cronograma, colocar A, B e C dentro dos círculos, mas isso está errado. Como eu falei, os círculos eles representam os eventos e não as atividades. A forma correta de representar é deste modo, em que A, B e C ficam acima das flechas, das setas, né, que a gente chama. Então, a gente tem aqui um evento inicial, que é o evento inicial A, que inicia A. Então, tem-se a duração da atividade A, ela terminando, inicia-se a atividade B, ela terminando, inicia-se a atividade C. Com o fim da atividade C, tem o fim do projeto. No exemplo 2, a gente tem novamente 3 atividades, só que agora A e B não possuem atividades predecessoras e C depende de A e B. Quando a gente faz isso, a tendência, então, é que A e B vão partir do mesmo evento inicial e vão chegar no mesmo evento final para que C possa ser iniciado. Mas isso está errado. Nesse tipo de cronograma, para facilitar, como eu disse, a visualização, a gente não pode chegar e terminar 2 atividades em eventos iguais. Desse modo, a gente tem que efetuar a criação de uma atividade fantasma. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, se A tem uma atividade de duração, é uma atividade de duração de 1 dia, e B é atividade de duração de 2 dias. Como é que eu representar o tempo mais cedo e o tempo mais tarde? Eu simplesmente pegar um deles? Isso não ia permitir que se tornasse tão fácil a visualização de que elas são atividades diferentes, têm durações diferentes, que podem ser executadas em paralelo, mas o projeto vai prosseguindo, continua dependendo de B. Então, para permitir mesmo essa visualização de todos os tempos, de todas as durações, a gente cria a atividade fantasma B'. Todas as atividades fantasmas, elas, que nem o próprio nome já fala, não existem, então a sua duração é 0, são representados em tracejados, são mesmo só para facilitar a visualização do seu cronograma. No exemplo 3, a gente já tem 5 atividades, que a atividade A não tem atividades predecessoras, B
a predecessora é A, C também é A, D depende de B e de C, e E depende de D. Então, aqui eu fiz o cronograma no mesmo raciocínio. A gente tem um evento inicial do projeto aqui, no qual parte A finalizando tem-se B e C. Novamente, eu não posso começar duas atividades num evento final e terminá-las no mesmo evento final. Então, eu criei a atividade fantasma C'. Aí, a partir de B e C, tendo finalizado, eu tenho a atividade D e depois a atividade E e o fim do seu projeto. Então, agora eu vou começar a introduzir todos os aspectos que eu falei inicialmente. Vou começar a introduzir as durações. E na tabela que a gente pode estar vendo aqui, em que A tem duração de 1 dia, B de 2 dias, C de 1 dia, D de 3 dias e E de 4 dias. E aí eu vou começar a inserir as durações, então, sempre abaixo das setas, nem na representação que a gente aprendeu. Feito isso, eu vou começar a introduzir o tempo mais cedo. Como eu falei, no evento inicial é 0. Então, 0 mais 1, vou ter 1. 1 mais 2 seria 3, teoricamente. Só que, a gente tem duas atividades chegando nesse evento. Então, a gente tem que analisar os dois casos. Vamos lá. 1 mais 2, então, é 3. Mas 1 mais 1 é 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Como a atividade fantasma não tem duração, é como se fosse 0. Eu posso tanto colocar aqui o 0, como simplesmente não colocar nada. Então, 2 mais 0 seria 2. Só que aqui a gente tem 3 acontecendo, né, vindo de B, e 2 acontecendo vindo de C. Qual que eu vou escolher? Agora a gente vai raciocinar. A atividade D, para ela iniciar, ela depende de B e de C. Então, ela só vai iniciar quando B e C tiverem terminado. Então, o tempo mais cedo para iniciar é 3, porque B só vai terminar em 3. Aí depois a gente continua. 3 mais 3, 6, e 6 mais 4, 10. E agora eu vou representar o tempo mais tarde. O tempo mais tarde ele é diferente, a gente começa da direita para a esquerda. Então, eu vou repetir o tempo mais cedo, 10. 10 menos 4, 6. 6 menos 3, 3. 3 menos 0, 3. Aí aqui, novamente, a gente tem duas atividades saindo desse evento aqui. Então, a gente tem que ver as duas situações. 3 menos 1 seria 2. 3 menos 2, 1. Eu vou pegar o menor, então vai ser 1. E 1 menos 1, 0. Aí, para a gente finalizar o nosso cronograma, a gente coloca o nome dos eventos, em que geralmente a gente nomeia de 10 em 10 ou de 5 em 5. Então, aqui eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. E, além disso, eu vou colocar aqui o nosso caminho crítico, que é o caminho em que as atividades não possuem folga, ou seja, em que o tempo mais cedo e o tempo mais tarde são iguais. Esse caminho crítico é um caminho no qual qualquer atividade que atrasar por esse caminho vai prejudicar o seu projeto, vai prejudicar o término do seu projeto. Então, é importante a gente ter ele em mente para a gente priorizar as atividades desse projeto e nem que seja, se a gente estiver tendo algum atraso, demandar mais recursos para que não atrase o seu projeto. Então, o caminho crítico aqui, no caso, é A, B, D e E. Bom, basicamente o método é dessa forma. É claro que eu coloquei um cronograma com poucas atividades, mas era mais a fim da gente compreender mais. E agora eu deixo aqui um exercício das atividades de A até H. Eu peço que vocês façam. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição para ajudar. Podem me mandar o resultado final, porque aí eu posso ajudar a conferir. E se tiverem qualquer dúvida sobre esse tipo de cronograma, eu estou à disposição aqui para ajudar. A partir do Instagram, Facebook, pelo site, qualquer uma das fontes de contato que vocês encontram em nossas redes sociais. Até a próxima aula. Obrigada!